Na realidade, eu tinha um medo. Eu não fazia, por medo. Ah, Então, eu entrei no curso para perder esse medo e começar a fazer. Porque eu ficava meio perdido. Eu não sei como usar corretamente os tipos de materiais, o pino mais indicado. tá. De lá Bastante. para cá, todos esses que você fez, algum falhou? Não, graças a Deus não. Nenhum até hoje. Você já fez o quê? Mais de uns, sei lá, vou chutar aqui, mais de uns 50 pinos? Eu já fiz, eu posso dizer que mais de 100. É o seguinte, quase 5% dos pinos falham em um ano, né? Uhum. Pode ser mais de 100, sei lá, mas vamos arredondar para 100. Pelo Sim. menos 10 deles, pelo menos 10 deles você teria que ter falhado. Você falou para mim que é zero. De resultado do meu consultório, professor, É, eu vejo a questão da segurança. E eu tenho uma maior segurança em fazer e saber que aquilo nunca me deu um problema. Daí eu perdi o medo, porque eu vi que não estava tendo problema. Falei, opa, se não está tendo problema, vamos seguir. É porque tá certo. Eu consigo hoje definir quais são as melhores técnicas a serem usadas de adesão, qual o melhor cimento utilizar, qual a melhor técnica de confecção, dependendo do remanescente dentário do meu paciente. Isso foi fundamental para que a minha rotina clínica melhorasse. Posso dizer que eu tenho muita segurança agora que os meus trabalhos vão ser longevos e que meus pacientes estão recebendo o que de melhor tem no mercado. Eu aprendi a técnica da forma correta, eu adquiri confiança e segurança para poder indicar e fazer.
Para fazer um pino de fibra de vidro, eu levo uma sessão que me torna esse tratamento mais rentável, porque eu não tenho gastos com laboratório. Tendo mais confiança e segurança no que você está fazendo, você consegue cobrar melhor isso do seu paciente. Muito boa noite! Ou se você está assistindo isso atrasado, seja muito bem-vindo também, independente do horário, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga dentista, que você tenha a oportunidade de participar de forma plena dentro dessa que é a nossa aula número 3. Desde já eu quero agradecer a sua presença aqui. Todas essas pessoas que você viu passando pela sua tela e agora já participaram de circuitos como esse. E na medida que tiveram essa participação, todas essas pessoas conseguiram adquirir a segurança que nós estamos trabalhando com o método RDD, que é um método que você sabe, traz segurança para você reabilitar dentes destruídos em uma única sessão, sem falhas, sem riscos de soltura, sem riscos de fraturar. Você que está chegando por aqui, comenta aí, por favor, da onde é que você está falando, qual é a sua especialidade, aonde você atende, o que você faz, para a gente ir começando aí o nosso trabalho dentro dessa aula número 3 do circuito RDD. O fato é que esse raciocínio clínico que eu disse para vocês e que essas pessoas já comentaram, para que você não tenha soltura, não tenha fratura, é o nosso grande objetivo e é isso que eu quero, que eu pretendo trazer. Eu quero mudar o jogo para você aí também. Algumas vezes você vai reparar aqui, gente, que eu estou olhando para baixo, que eu estou olhando para cá, que eu olho para cá. Tem várias câmeras aqui posicionadas, tá bom? Então é por isso que muitas vezes você vai olhar, pô, o professor tá meio louco, olhando para lugares diferentes, mas é por isso. Tem uma estrutura bem grande aqui. Agradeço já toda a equipe que está nos ajudando, nos dando suporte para que isso aqui possa acontecer e levar para você esse conteúdo. Bom, qual que é o nosso objetivo aqui com você? Construir o seu PDA nessa aula de hoje. O que significa PDA, gente? PDA é uma sigla que significa o seguinte: percepções, decisões e ações. Você já viu na aula 1 comigo uma série de problemas, de erros, de coisas inconvenientes que a gente não quer que aconteçam mais com os nossos pacientes, baseados em crenças talvez antigas, em conceitos que você talvez tinha, em certezas que você tinha, mas que geram alguma dúvida. E nós precisamos agora construir um raciocínio que possa bloquear, eliminar certezas que não te levam ao local aonde você gostaria de estar. A uma odontologia plena, de mais saúde, de mais retorno financeiro para você, de mais resolutividade e longevidade ao seu paciente. Ou seja, de segurança, rentabilidade, rapidez e tranquilidade para a sua vida clínica. Isso se baseia nessas três palavras que se derivam dessa sigla, né? PDA: percepção, decisão e ação. Note que em todas as duas aulas que você já assistiu, eu dei vários insights a partir da aula 1 com os erros que acabei de falar e a aula 2 nós construímos estratégias clínicas para trazer a você percepção sobre coisas que você pode fazer ou sobre coisas que você fazia e que não estavam levando você a esses resultados. Só que a gente precisa construir a sua decisão e ação. Decisão para que você possa continuar a sua caminhada. Decisão para que você realmente aplique as coisas que você já aprendeu ou as que você vai aprender a mais ainda. E que você vá, a partir desse momento, conseguir galgar mais resultados. Porque não adianta ter percepção, não adianta ter decisão. Ah, agora eu não vou usar mais esse material. Bom, mas como assim? Por que você não vai usar mais esse material? Será que não existia uma forma melhor de você usá-lo? Será que não existia uma estratégia tática, clínica, muito melhor? Sem a necessidade de você jogar tudo fora daquilo que você tem e aproveitar muito melhor? Essa é a aula número 3, que vai trazer a você o seu PDA, a sua percepção consolidada, as decisões de mudança e as ações. O que é, Rodrigo, que eu, no meu caso, preciso fazer para que eu me torne um dentista melhor e saiba me tornar um expert em RDD? Para que você seja chamado como um RDD, um expert nessa área. A gente precisa construir os seus passos, o passo a passo que vai fazer você aplicar tudo o que você aprendeu ou aplicar ainda mais o que você continuará aprendendo em prol desse resultado, desse benefício, desse sonho que você constrói a partir de um elemento que você começa a aprender a partir daqui. Bom, eu coloquei uma sequência de 4 frases aí para você que resumem muito o que você precisa trabalhar em termos de ganhar qualidade. Não se gerencia aquilo que não se mede. Se você não souber aquilo que você tem que medir, não adianta nada. Então não se mede aquilo que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia.
Se a gente não compreende os problemas, não sabe quais as possíveis soluções, não tem o devido conhecimento ou o entendimento para as definições que eu fizer no meu PDA puderem ser aplicadas, não há sucesso, porque eu não consigo gerenciar esse monte de coisas. É por isso da importância cabal desta aula número 1. É por isso que se você caminhar sozinho, você fica perdido ou perdida. É por isso que as suas percepções, sim, elas são diferentes a partir de agora, mas a sua decisão e ação, elas precisam de apoio. Apoio para que você possa continuar conseguindo vencer e mudar, cambiar coisas que não estejam de acordo com os princípios que você está definindo a partir de agora. Então lembre-se de uma maneira muito importante, eu quero que você grave, olha aqui para mim, grave essa minha fala agora. O processo é muito mais importante do que o resultado. O resultado é consequência de um processo bem feito. Gravou isso? Vou repetir. O processo é mais importante do que o resultado. O seu dia a dia, as pequenas mudanças que você for fazer são muito mais importantes do que o resultado que você quer atingir. O resultado vai ser consequência dessas mudanças. Quantas vezes você já ouviu alguém falando assim: esse vai ser o ano que eu vou emagrecer 10 quilos? E isso é o quê? O resultado que eu quero. Só que para ter esse resultado eu preciso de um processo. Eu preciso ter estratégias que me façam atingir esse resultado. Porque esse resultado por si só é um sonho de criança. E a gente tem que sonhar como criança, mas agir como adulto. E aqui nós vamos fazer isso. Porque aí você vai pensar o seguinte: não, para eu atingir o resultado de emagrecer 10 quilos eu quero, e isso beleza, mas eu vou para a academia todos os dias. Eu vou melhorar a minha alimentação. Aí são os processos. E fique feliz quando você atinge esses processos. Nós vamos construir isso agora para você na odontologia. Então, eu quero que você imagine agora um cenário para que você saiba que a partir de agora você não está mais sozinho ou sozinha. Você já não é a pessoa que você era. Você está no grupo do RDD já. Basta alguns passos a mais que eu tenho certeza que você está construindo um raciocínio e precisa de um ambiente. O ambiente muda a maneira como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com os seus materiais, a sua odontologia. Então uma coisa é certa: você sim permanece fiel aos seus valores e ao seu caráter, mas você é capaz de mudar algo, mudar alguma coisa para que traga resultados diferentes. E quando eu falo isso para você, eu preciso te lembrar de situações clínicas que fazem você raciocinar de uma maneira diferente. Como essas aqui, lembra que eu te falei desses casos aí? Né? De casos ou similares a essas situações em que os dentes precisam ser reabilitados, mas eles têm substratos bem diferentes. Além disso, tem pacientes que são muito jovens, outros que são muito velhos, e tudo isso altera na maneira como a gente vai reabilitar um dente destruído. Olha só isso aqui que aconteceu comigo. Eu reabilitei essa situação clínica desse paciente, aquele senhorzinho que vocês viram no slide anterior, né? E que, no primeiro momento, teve um resultado muito interessante. 1 ano e 6 meses depois, foi um acompanhamento que eu consegui esse paciente retornar. Estava um resultado muito interessante. Interessante do que, Rodrigo? Interessante porque ele sofreu uma queda da própria altura, bateu e estourou esses dentes aqui que você está vendo, ó. Explodiu isso aqui. E daqui para cá eu fiz uma reabilitação aproveitando os fragmentos. Neste elemento aqui houve um problema que você está vendo aqui, ó. Beleza, Rodrigo. Então me esclarece um pouco mais sobre essa situação. Houveram falhas aos 20, aos 24, aos 36 meses e eu mudando o material. E eu mudando. Não é esse cimento, é esse outro cimento que vai me resolver. Não é esse, é esse adesivo, é isso aqui que vai me resolver. Ou seja, eu não havia parado para pensar no que faltava nesse caso clínico. Quando eu entendi o erro, quando eu entendi, eu soube julgar aquilo que faltava diante da condição desse dente que chegava para mim, diante desse complexo inteiro do paciente, não só o dente, mas de todo o conjunto, diante dessa necessidade, então, de mudar procedimentos e conhecimento, eu não só mudei os materiais, mas eu mudei a maneira de encarar aquele processo. Aí o jogo mudou. Aí eu consegui lidar de uma maneira adequada para o que aquele caso tinha realmente de demanda. Fiz um processo que eu vou te mostrar hoje exatamente como é na nossa parte do hands-on. Eu vou te fazer bem parecido com isso daqui. Tá? E finalizei o caso e depois disso tudo continua muito bem. Essa última foto que está aí foram com 12 meses de follow-up, mas nós já temos um acompanhamento desse paciente de agora, mês que vem, completamos 2 anos de acompanhamento. Dependendo de quando você está vendo essa nossa aula aqui, é interessante você saber que
Eu espero que isso aconteça também com os seus casos. Ah, mas eu não quero só 2 anos. Eu quero 3, 4, 5, 10, 20. Lembra que eu te mostrei um estudo com 21 anos de follow-up de casos de resinas semidiretas? Então nós podemos atingir isso também, porque se já aconteceu, nós vamos conseguir fazer. E fazer melhor. Então eu quero que você entenda que até eu acreditava que eventualmente só essas coisas pudessem acontecer comigo. Mas você viu que isso não é o caso, porque eu estou te mostrando casos de vários outros colegas atingindo isso também. Então, para que a gente atinja os nossos objetivos, eu quero que você tenha mudado algumas ações, alguns pensamentos durante esses dias que nós estivemos presentes aqui, que nós estivemos trabalhando. Por quê? Veja essa frase. Tudo muda quando alguma coisa muda. Eu não quero que você mude tudo de uma vez, de uma única vez, mas pequenas mudanças que você fizer vão refletir em tudo. Pequenas mudanças na sua atitude. Para você continuar no rumo do sucesso, é preciso você ter fé. E a fé que eu estou colocando aqui se chama foco e energia. Foco para você fazer aquilo que você tem que fazer daqui em diante. E energia para você não se perder no processo. Quantos cursos você já fez? Escreva aí para mim no chat agora. Escreva eu. Quantos cursos você já fez que ficaram na gaveta do esquecimento? Sem trazer os resultados, os benefícios que você queria. Pois isso a partir de agora vai ser diferente, porque já aconteceu com vários dos RDDs. Eu chamo de RDD os alunos que fazem o método RDD ou as peças, né, as reabilitações que a gente faz. Olha só que interessante isso aqui então. Com esses outros alunos que já traçaram o mesmo caminho que você e continuaram dentro do método RDD. Um pino de fibra de vidro, coroa direta em 2 horas. Lembra que eu te falei? Mude uma coisa, para depois você ir mudando as outras coisas. Talvez você não faça em 2 horas, você faça em 3, faça em 4. Talvez no início você faça em 2 sessões, não há problema algum. À medida que vai passando o tempo, você vai se aperfeiçoando. Ah, seria melhor ela ter feito esse caso de semidireta? Tem vários benefícios que eu já te falei. Mas você pode começar assim. E aí você vai galgando a escada do seu sucesso com o tempo. Olha esse outro doutor aqui. Pino de fibra, elevação de imagem, base, coroa de resina em 1 hora. Então, tudo isso resolvido, dinheiro no bolso em 60 minutos, mas você tem segurança. Uma única sessão com segurança. O retorno, lembra que eu te falei? O resultado é consequência. É consequência. Nós não estamos aqui na busca desenfreada pelo retorno financeiro, mas ele vai ser a sua consequência. Nem que você não queira, vai chegar. Mas eu sei que você quer. Todos nós queremos. A gente não quer ser escravo da odontologia. A gente quer viver bem da odontologia. Olha outra situação, uma coroa semidireta com opaker, um material para tampar um fundo escurecido, núcleo metálico aqui, que ela continuou aproveitando, tem todos os critérios para isso, mas feito uma coroa nessa situação com 2 horas. Beleza, resolvido. Olha esse outro, endo mais pino, reembasado mais uma coroa em 2 horas e meia. Então você está observando que não são resultados que são só do Rodrigo, muito pelo contrário. Hoje eu vejo meus alunos tendo resultados muito melhores e mais eficientes, mais rápidos do que eu. E isso que vai chegar a acontecer com você. O Dr. Marcos, referência para colegas, elevação de imagem, coroa semidireta em 1 hora e meia. São todas fotos de alunos dentro da nossa comunidade. Bom, você já sabe, você já está aqui, eu já falei isso na aula 2. Na próxima segunda-feira a gente abre vagas para a turma do método RDD. Essa é a próxima turma do método RDD, então você já está dentro do circuito, eu tenho certeza que isso aqui já faz muitas mudanças na sua mente, mas a gente precisa continuar o nosso caminhar aqui, porque eu quero que mais mudanças sejam instaladas. Mais, como tem gente que fala, né, mais drivers, mais programas sejam instalados na sua mente e você possa continuar essas mudanças que vão fazer você mudar tudo e trazer um benefício melhor. Essa diversidade de possibilidades que a gente trabalha dentro das reabilitações de dentes destruídos, elas são realmente inúmeras, né? Tem vários modos como um dente destruído pode chegar a você, um ou vários, muita destruição, necessidades de tabletops, ou seja, pinos, fibras, um monte de coisa diferente. Então, o caso clínico que a gente está acompanhando, ele é um exemplo dessa grande complexidade, né? Mesmo assim, tudo isso que a gente está vendo em um caso delineado não é nem 10% de tudo isso que está aí na sua tela, ou mais ainda daquilo que o método RDD tem disponível para a gente ter mais segurança e reabilitar sem falhas.
É por isso que eu preciso continuar construindo com você essa sequência dentro do método RDD, para você entender tudo que você precisa. Nem sempre, ou eu diria que quase nunca, os casos são iguais, né? Você sabe disso. Portanto, eles vão precisar de condutas diferentes. Quando eu, Rodrigo, me coloquei nessa situação, eu pude realmente entender o que eu precisava, como você está vendo nos casos aí, né? Nos meus casos, e o que eu poderia contribuir com os seus também. Mas eu ainda preciso te entregar tudo isso que eu prometi, essa organização, o passo a passo, um mapa para você esquematizar os seus atendimentos e usar o método RDD de maneira segura. Então, é aí que a gente vai trabalhar o nosso conteúdo de hoje. Como você se organiza para você se tornar um expert em RDD. Na primeira aula, a gente viu, então, fazendo uma rápida revisão aqui dos nossos conteúdos, nós vimos que existem uma série de erros dentro do processo de reabilitação de dentes destruídos da RDD. Erros que estão relacionados com adesão, fibras, pinos, as restaurações finais. E você viu que esses erros eles podem ser discretizados em dois tipos de falhas. Falhas que são reparáveis ou falhas que vamos classificar como catastróficas. Em nenhuma delas eu desejo que aconteça com você, sem a menor sombra de dúvidas, né? Quando a gente tem falhas reparáveis, a gente gasta mais material, gasta mais tempo, gera desconfiança do paciente, gera frustração para você, porque são falhas, né? Agora, o problema das falhas catastróficas são aquelas que inviabilizam uma nova reabilitação do seu caso, é onde realmente você perde o dente. Então, essa aula número 1, ela foi fundamental para a gente traçar os nossos caminhos e entender os problemas que ocorrem para que a gente possa mudá-los para soluções. Esse é o primeiro estágio, então, da formação de um expert em RDD. Aí nós vimos a segunda aula. Na segunda aula nós temos técnicas, nós temos materiais, toda técnica depende de material. Se você entende material, você sabe escolher a técnica certa para que você possa fazer uso, então, de todos os tipos de materiais e técnicas para atingir o seu estágio de aumento de consciência e elevação do seu resultado em RDD. Usamos essa coisa toda de resinas, pinos, fibras, sistemas adesivos, tudo isso como o segundo estágio. Agora você precisa de um plano para você conseguir juntar a aula 1 e a aula 2 e colocar em prática. Um plano, um mapa, e é essa a nossa aula. Por que é tão importante você ter um mapa? Porque um mapa faz você não errar o caminho. Você pode ter todos os materiais para fazer RDD, você pode ter todos os conhecimentos técnicos, mas se você não sabe engatilhar uma coisa depois da outra, aí vai dar problema. Né? Então, você pode fazer boas escolhas, economizar tempo. Ah, professor, mas eu sei escolher um pino. Beleza, mas se você usar o guia de escolha de pinos, que eu vou te mostrar lá no final dessa nossa conversa hoje, o seu paciente já vai chegar com um pino escolhido, você não precisa nem pensar nisso depois. Você já pode até, inclusive, ter o seu pino tratado. Então você economiza tempo, economiza gasto, economiza material, gasolina, né? E tem foco no que realmente te traz resultado. O que te traz resultado? O processo. Então você consegue o foco no processo e a energia para não desistir. Então, quando a gente pensa em um método, eu preciso entender de duas palavras importantes. O sábio aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende errando. Então o inteligente é aquele que sai do ponto A, faz uma coisa e deu errado, não, volto para cá, não deu errado e faço outra coisa, faço outra. O inteligente não tem medo de errar e tá ótimo isso. Só que você que está comigo atingiu um outro nível. Você sabe porque você está aprendendo com os meus erros para você não fazer isso. E quem aprende com os erros consegue construir uma linha de raciocínio mais fluida. É isso que é literalmente o desenvolvimento de um método. Um mapa que está dentro do método RDD, por exemplo, um deles, aqui estão dois, né, para você ver. Então, dois dos mapas que nós temos. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, desse lado, ó, um exemplo de materiais para uma sequência clínica detalhada, que vão fazer você, então eu tenho que ter, lógico que eu tenho que ter prontuário do meu paciente, mas para eu fazer seleção do pino, o que é que eu preciso? Um algoritmo, um guia. Então, e depois, eu preciso de materiais para preparo do pino, e estão todos os materiais aqui, aonde que você adquire ou obtém, todos eles estão aqui, beleza? E eu posso fazer uso também do guia de seleção. Então aqui são exemplos de mapas, né, que vão te ajudar a não se perder dentro da sua caminhada. Isso é, então, a completude do método RDD, que traz uma série de mapas que estão baseados em algumas premissas, ou, vamos dizer assim, em pilares. Em quais pilares, Rodrigo? Você está aprendendo muitos deles. Primeiro, nós vimos sobre erros. Existem 33 erros. Eu não consigo abordar todos eles lá dentro da aula 1, mas eles existem, né?
Depois, nós temos que entender como fazer as melhores indicações. Porque tem casos, como eu mostrei aquele erro no caso do seu Luiz no início da aula. Faltou entender durante aqueles processos. Fraturou, errou, soltou de novo, errou, soltou de novo. O que eu estava focado? Lá na frente, em quê? Em materiais. Voltei o meu raciocínio para quê? Qual é a indicação de material que ele precisa? Mudei a indicação, resolvi material e técnica. Então, isso daqui é como se fosse os símbolos das Olimpíadas. Cada coisa interage com a próxima coisa. Se eu não souber fazer essa interação, eu não consigo ter os melhores resultados. Então a gente precisa dessas interações. Então vamos lá. Quando a gente obtém uma situação inconveniente assim, ruim, eu tenho certeza, né, que todos nós aqui morrem de tristeza, né? Então, o que pode dar errado? Lembra que eu te falei que tem uma série de erros? Vários erros. O que pode dar errado? Você precisa saber disso para você construir o seu mapa. Por isso, eu criei essas listas completinhas que eu vou precisar que você faça um print delas, tá bom? Pra você ter aí a listagem de tudo o que pode dar errado. É importante você saber disso, porque conhecer o erro é fundamental para você saber consertar. Em segundo, para você não cometer esses erros. Então veja, a gente pode ter erros que são relacionados com o processo adesivo, né? Sensibilidade, soltar, pouca durabilidade do seu processo adesivo, as metanoproteinases, né? Que são enzimas que degradam o processo de união adesiva, e tudo isso você está vendo aí, ó. Por exemplo, fibras. Adianta eu usar uma fibra e colocar ela numa posição incorreta, onde não tem tensões de tração no dente? Não, porque uma fibra não serve para compressão. Se eu coloco uma fibra na oclusal, por exemplo, ela não vai servir muita coisa, porque a oclusal ela não está sofrendo tração, ela está sofrendo compressão. Na hora que eu mordo, eu estou comprimindo. As tensões de compressão podem, a força de compressão pode se traduzir em uma tensão de tração dentro do dente. Então, na hora que eu entendo isso, aí eu vou posicionar no lugar certo, para daí então, posicionar no lugar certo, para daí então eu ter a exatidão do meu processo técnico de materiais. Então, quando existem erros, eu estou preocupado demais no modo convencional, no modo de como você foi ensinado, como você aprendeu, a observar as consequências. Tá certo? Então, quais são as consequências? A consequência de um erro é soltar, é fraturar. Lembra, aula 1? A maioria das coisas é isso, né? A maioria das falhas em RDD, soltar e fraturar. Eu estou pensando na consequência. Nossa, o paciente ligou, falou que a peça soltou. Mas eu tenho que saber buscar as causas. Por exemplo, por que é que algum erro no processo adesivo pode trazer sensibilidade? Na hora que eu consigo fazer essa mudança de raciocínio, aí eu sei o que fazer. Aí eu tenho aquilo que eu preciso para que eu não cometa mais um engano. Mas não tem só esses erros aí, tem mais, né? Tem erros também no uso dos pinos. Muita gente escolhe pino errado. Tem pinos que são serrilhados e aí você pode fazer um processo de fratura muito mais fácil. Ou desgaste excessivo dentro do canal. Todos esses aí, ó. Eu fiz a minha semidireta e ela ficou amarelada depois de um tempo. Ela amarelou. O que será que eu provoquei? É um erro. Então, eu estou observando, a minha peça amarelou. Eu estou observando o resultado do processo, a consequência. Mas eu tenho que buscar a causa, e a causa está no processo. Por isso que eu te disse que o processo é mais importante do que o seu resultado. Não que o resultado não é importante, é o erro que você observou. Então, todos esses aqui são os erros que podem acontecer. Identifique-os para que você possa, a partir de agora, buscar elementos dentro da continuidade do nosso raciocínio em conjunto, do seu aprendizado e do meu suporte para você daqui em diante. E aí, a partir desse suporte, eu vou te ensinar a focar nas causas, a descobrir por que aquilo ocorreu, e aí você tem a solução imediata. Então, olha só agora, o que esses casos todos aqui têm em comum? Rodrigo, eu estou observando muita destruição desses dentes. Beleza, né? Alguns anteriores, alguns posteriores, uns mais destruídos, outros com endo, outros sem endo. Todos eles foram destruídos. Mas todos eles têm em comum que eles precisaram ser reabilitados com um processo adesivo. Certo? Todos eles precisaram de adesão. Olha aí, você está vendo prótese adesiva, você está vendo restaurações diretas, com fibra. Aqui teve uma fibra de reforço, aqui é de um aluno que fez uma semidireta. Então todos eles precisaram. Não importa o que foi feito, precisaram de adesão antes, tá certo? Então a adesão é importante, ela é um meio, mas ela não é o fim. Por quê? O que é o fim? Porque cada um desses foi restaurado de um modo diferente, usou um material diferente, usou uma estratégia, um passo a passo, um protocolo diferente.
É por isso que não basta você saber, nossa, agora eu fiz um curso, eu sei fazer adesão aqui, que é um espetáculo, mas isso não é suficiente. Isso não vai te resolver tudo o que você precisa. Você precisa de usar a adesão para várias coisas. Então a adesão é um meio, ela não é um fim. Por isso, então, cada um desses pacientes aqui recebeu uma indicação de um mecanismo de retenção ou de reforço diferente. Alguns tiveram só procedimentos adesivos, outros tiveram procedimento adesivo relacionado com fibra, ou relacionado com pino, ou relacionado com preparos que tem a perspectiva de desgastar cada vez menos o dente. Eu sei que você sabe que quando usa adesão eu vou desgastar menos, mas como a gente pode fazer isso melhor? Usando materiais atuais disponíveis aí para você na sua clínica, e que eu tenho certeza que muitos deles você já tem. Talvez não esteja usando tão bem como poderia, né? Então, a partir do momento que eu compreendi o erro, aí eu passo para as indicações, focando na causa. Indicação do que, Rodrigo? Pô, eu preciso ter elementos que me façam ter uma melhor decisão de indicação dos procedimentos em RDD. Como você viu agora, todo mundo usou adesão. Ah, então eu vou indicar adesão para todo mundo? Vai, mas você vai indicar adesão com quem? Então, para você saber que a adesão casa com quem, para ter o resultado de não fraturar e não soltar, aí você tem que julgar com todos esses itens. Quais itens? Local do dente, condição e tudo isso aí, ó, causa do trauma, avaliação de custo, né? Nível de conhecimento, disponibilidade, dificuldade do caso. Então tudo isso aqui faz você escolher melhor os materiais, consequentemente você determina as melhores técnicas. Se eu não sei nem qual é a causa de um dente estar trincado, como é que eu vou escolher um material para bloquear a progressão daquela trinca e isso não desenvolver uma fratura no meu paciente? Não tem a menor chance. Então é preciso saber fazer esse diagnóstico certo. Então veja só, se eu pego... Opa, passei errado aqui o slide. Deixa eu passar aqui de novo. Vamos lá, materiais, técnicas, e agora mudou. Beleza. Então, olha só isso aqui. Imagina nesse caso aqui, ó, que eu tenho que fazer escolha de um material, né, para opacificar esse substrato todo bem escuro que vocês estão vendo aqui, ó, nessa primeira imagem aqui. Então, quando esse paciente chegou para mim, ele estava assim, gente, ó. Então eu não sabia que esse substrato estava dessa maneira aqui. E tudo bem, esse lateralzinho aqui tá beleza, né? Mas na hora que a gente removeu tudo, aí que a bomba se instalou. Então, veja, esse caso aqui eu tenho que fazer escolha de um material para opacificar, mas eu não tenho essa análise antes, né? Se eu não tenho essa análise antes, a minha chance de erro ela é enorme. Por mais que eu tenha a melhor resina, o melhor material, os melhores tudo, certo? Se eu não sei fazer essa escolha, as chances de erro são enormes, mesmo que eu escolhesse a melhor resina para o melhor polimento. Isso a gente pode pensar do procedimento adesivo também, né? E como a gente viu em vários outros processos. Lógico, a adesão tem influência? Tem, porque esse substrato é totalmente diferente. Então não adianta eu apenas saber que eu posso fazer resinas lindas, maravilhosas, de modo direto ou semidireto. Se eu não souber casar a indicação correta, analisando o que chega para mim, aí é problema. Então é por isso que eu te ensinei o método Pepeta, para você saber avaliar a estrutura dental. Então saber indicar é um processo fundamental para você proteger os dentes dos seus pacientes a partir de agora. E se você ainda não se sente seguro com isso, é preciso que a gente continue o processo de entendimento, para você saber indicar. Então agora que você sabe os itens importantes para indicar, aí você está um passo à frente. Por quê? Aquele slide que eu passei ali para você, de indicação, ele é o ouro do método RDD. Você entende dos erros e você sabe, beleza, agora eu sei indicar. Por quê? Se eu não sei indicar, eu corro sérios riscos. Olha só aqui, qual seria uma excepcional indicação para quando eu analiso essa estrutura de acordo com o método Pepeta, dentro do RDD? Ah, possivelmente, Rodrigo, colocar uma fibra. Aonde? Aí você tem que saber o processo inteiro. Na hora que eu indiquei e usei a fibra certinha, eu não terei a chance de quê? De ocorrer isso, ó. Uma fratura que poderia ter sido evitada. Você entendeu? Então é por isso dessa importância. Para você não ter o desfecho que você não gostaria de ter. Aí sim chega num ponto de você ter mais um mapa importante, o mapa dos materiais. Quando você entende sobre o material a ser utilizado no seu caso, aí fica muito mais fácil de você definir a técnica que você vai usar. Então tem materiais relacionados com sistemas adesivos, com fibras, tem fibra umectada, não umectada, já tratada, que vem cortada, que não vem, pino, que é serrilhado, que é escuro, que é claro, resinas diversas, tudo isso, ó. Lupas, LEDs, fornos de pós-polimerização, silicones diferentes.
Tive agora, num curso, um aluno que comprou um silicone e chegou para mim, professor, comprei esse silicone aqui para fazer as minhas semidiretas. Falei, mas por quê? Falei, porque ele estava mais barato. Falei, então abre a sua caixinha. Vinha só um. Falei, então você está vendo por que ele está mais barato? Porque ele vem só um. E esse que você comprou é ruim. Não presta. Vai te dar canseira. E vai te dar canseira aonde? No seu vazamento. Na hora que você usar isso, então, material tem relação com técnica. Na hora que você usar esse daí, vai te dar problema, aí você vai lembrar, nossa, bem que o Rodrigo falou que eu devia ter comprado, era aquele outro. E aí na hora que você teve esse problema, você vai ter que vazar 1, 2, 3 modelos diferentes, vai gastar muito mais material e o pior, vai perder tempo. E na hora que você perde tempo, aquela perspectiva de rentabilidade. Lembra que eu já te mostrei isso? Em algum momento você já teve esse contato comigo. Que você tem uma possibilidade de rentabilidade 3, 4 vezes a mais do que fazer as suas peças em laser, coroas, usando laboratório. Certo? Então, aí não adianta nada, né? Não adianta nada eu pensar nessa perspectiva sem entender todos esses processos. Então, existem materiais que economizam tempo, existem materiais que economizam o desgaste de estrutura. Existem pinos, por exemplo, que não tem brocas para trabalhar dentro do canal. Essa broca que você está vendo aqui, ó, desse sistema de pinos, só trabalha bem aqui, ó, ela é curtinha, só na embocadura do canal. Então, não existe mais esse negócio de que, eu vou trabalhar dentro do canal, eu vou desgastar. Só faz isso se você não souber as estratégias técnicas que vêm dos materiais. Então eu preciso ter esse entendimento, né? Então eu sei o seguinte, a minha técnica sem adesão significa que eu farei alguns procedimentos que não estão mais dentro do escopo daquilo que é a odontologia contemporânea. Eu agradeço muito aquilo que aprendi e tenho certeza que isso foi importante para eu estar onde eu estou. A sua caminhada é fundamental para você estar onde você está. Mas se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer diferente. Então, quando eu penso na adesão, eu sei que se eu não usar adesão, eu vou ter que desgastar mais, eu não vou ter a possibilidade de reforço, eu tenho a tendência de perder resistência, eu tenho propriedades mecânicas que eu sei que vão mudar daquele elemento restaurado, eu não formo um corpo único, eu tenho a chance de ter uma fratura que abre aquele dente ao meio. Mesmo quando você usou adesão, mas usou errado. Tá certo? Então, eu fiz um processo adesivo. Nossa, Rodrigo, beleza, agora usei um Clearfield. Usei um Panavia. Né? Exemplos de materiais com propriedades adesivas fantásticas. Mas se usou errado, não adianta. Teve um aluno que entrou no método RDD lá no passado e ele fazia cimentação de pino com U200. Um excelente cimento. Mas ele errava ao secar o canal. Então eu tenho um cimento autoadesivo espetacular, mas eu estou utilizando a técnica errada para aquele material. Aí não adianta nada. Aí eu continuo trabalhando sem adesão. Porque não é só o material. Lembra? Material e técnica. As coisas caminham juntos. Só que existe um movimento, infelizmente, hoje em dia, de uma supervalorização da adesão. Todo método RDD é baseado em procedimentos adesivos. Só que eu não coloco a adesão num pedestal. Por quê? E você não deveria fazer isso. Porque a adesão ela é um meio, ela não é um fim. Você precisa e vai aprender comigo a fazer procedimentos adesivos de excelência. Mas você vai aprender a casar a adesão com aquilo que o caso tem de demanda. Porque nós não estamos lidando com a classe 1. Nós estamos lidando com a fratura grande, com o dentão destruído, com a restauração gigante, com a coroa. Com situações que são mais desafiadoras. E olha, na hora que você aprende a lidar com isso, você vai lidar muito melhor com qualquer outra situação. Então, o julgamento passa a você ter um entendimento dessa sequência. Esse foi um caso feito no último RDD VIP. RDD VIP você vai saber no final, né, um evento presencial que ocorre aqui e que pode ser que você seja uma dessas pessoas a estar aqui comigo, hein? No final eu vou te falar sobre isso, aguarde. Olha só, esse foi um caso, né, que eu fiz junto com as pessoas que estiveram aqui comigo. O inicial, depois nós passamos pelo procedimento adesivo. Neste caso nós julgamos a estrutura remanescente. Não é só julgar isso aqui, gente. Lembra dos fatores de indicação? Aquilo tudo. E tem os fatores ali dentro daquele apanhado que são específicos do julgamento de pino. Julgou direitinho? Não precisou. Precisou de quê? Elevação de margem. Fizemos elevação de margem. Olha aqui. Tinha situações de fragilização. Então, usamos fibra. Depois terminamos com a semidireta até o processo de cimentação e ajuste. Rodrigo, mas o método RDD tem até ajuste, tem tudo de oclusão. Porque se eu não te ensino oclusão, como que você vai garantir que o seu caso vai durar? É impossível. Então, depois que eu entendo dos materiais, eu entendo das técnicas.
certo? Então veja, se eu pego, por exemplo, vou trabalhar com a resina semidireta, em um caso que tem redução de DVO, né? Se esse caso tem redução de DVO, vamos aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, aqui, tá bem aqui, ó, redução de DVO. Aí eu tenho que entender o que eu preciso fazer para que eu tenha elementos para que eu recupere a DVO. Para que eu forneça guias, forneça oclusão, tenha tudo isso. Então, lógico, tem que ser de uma maneira simples, porque senão você não consegue aplicar. Então, eu preciso das técnicas todas, de forma que eu consiga ter um passo a passo que faz eu aplicá-las de maneira estratégica, simples e com resultado. Porque senão eu vou fazer uma semidireta, o caso tem redução, na hora que eu coloco a redução de DVO, eu coloco na boca e aí, mordeu, e tá alto, ajusta, acabou a peça. Certo? Então, é lógico, eu estou dando um exemplo, mas tem um monte de coisas. Pinos aí, ó, pinos em posteriores, será que usa, será que não usa? Pino em paciente bruxista, então a técnica, ela tem um passo a passo que vem do seu conhecimento. Então, por exemplo, vou te citar aqui um raciocínio muito importante dessa tríade aí, ó. Quando eu entendo que o meu material tem capacidade adesiva, eu posso mudar o meu preparo cavitário. Então, o meu material restaurador, se ele tem capacidade, eu mudo o meu preparo. Este material que está aqui não tem capacidade adesiva. Se ele não tem capacidade adesiva, o que ele precisou? Ó, este material, vou pegar agora de amarelinho, né? Pra gente não confundir. Este material aqui, ó, botei um X no que eu já assinalei. Não tem capacidade adesiva. Como ele não tem capacidade adesiva, o que ele precisou antes de provocar esse problema? De um preparo que, lembra, profundidade maior do que a largura. Característica de retenção dos preparos para amálgama. Só que a profundidade, ela é 2 vezes mais deletéria, do que a largura. E aí, a consequência com o passar do tempo foi essa fratura que vocês viram ali. Então como? Olha só, isso aqui tá tudo, ó, erros, indicação, análise da estrutura, os materiais e a técnica. Então como se evita esse problema aqui? Mudando o raciocínio desde o início. Eu não quero fazer um preparo que tenha tanto desgaste, porque esse elemento já está fragilizado, portanto, preciso escolher alguém com capacidade adesiva, vou escolher um material restaurador, o melhor material. Legal, Rodrigo, entendi isso, mas eu vou escolher uma resina. Lembra? Uma resina com adesivo. Será que só isso é o suficiente para esse dente? Talvez não seja. É por isso que tem mais para você ter o seu caminho aqui dentro do método RDD. Então a gente já compreendeu, sim, as resinas têm benefícios fantásticos. Eu preciso utilizá-las e fazer da melhor maneira. Beleza, maravilha. Desde que eu saiba o que aquele caso precisa junto da resina, precisa junto do adesivo, precisa de análise. Né? Então, para que você saiba escolher uma boa resina, eu vou te trazer essa tabela aqui, ó, para te ajudar. Tá? Na escolha do processo reabilitador final. Se você voltar depois e pegar, não faça isso agora, mas você pegar os seus prints, as suas anotações, você vai ver que a escolha do processo restaurador final é uma das indicações plenas, por exemplo, para você selecionar se vai fazer pino, se vai fazer fibra, se vai fazer um preenchimento. Então eu tenho que saber o que vai influenciar essa minha escolha final. Olha aqui essa tabela então. Ó. O que tem nessa tabelinha aqui? Ó? Quanto mais carinha tiver aqui, ó, melhor é no quesito que nós estamos avaliando. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, ó, eu venho aqui e vou analisar uma restauração extensa, hein, gente? Não são aquelas restaurações miudinhas lá, não. Restauração extensa, tá? Então, uma cobertura de uma cúspide que foi pro brejo, sei lá, tá? Então, uma resina direta, o custo, porra, tem muitas carinhas, significa que tem menor custo, né? Porque quanto mais carinhas tiver, melhor no quesito. Então, em relação ao custo, beleza. Agora, quando eu vou lá para cerâmicas, é o maior custo para este procedimento reabilitador. Portanto, ela ganhou só uma carinha. Quando eu vou para velocidade, os meus trabalhos indiretos, cerômero ou cerâmicas, inevitavelmente eles vão envolver 2 a 3, algumas vezes 4 sessões clínicas. E quando eu vou fazer as minhas semidiretas, é uma sessão só. Mas por que a direta ela tem menos benefício do que aqui? Porque eu estou trabalhando num dente grandão. Vai esculpir e adaptar e colocar uma matriz para você fazer isso em um dente posterior lá no fundão, o tanto que é difícil e faz demorar muito. E faz ser complicado. Não é?
Então, uma semidireta facilita a sua vida nesse sentido. Material clínico no consultório. Quase tudo vocês têm para fazer as semidiretas e as diretas. Quase tudo. Tá? As diretas eu tenho certeza que tem. Mas talvez aqui você eventualmente não tenha o silicone para modelo. Tá? Então, são poucas coisas. Agora, cerômero e cerâmicas tem muita coisa que você não tem. Por quê? Ué, porque você não tem o equipamento do laboratório. Fica lá no laboratório, né? Então, custos de laboratório. Resina direta e semidireta não tem custo nenhum, porque é tudo você que faz, você não gasta com laboratório. Agora, no cerômero e nas cerâmicas tem um custo de laboratório, né? Então, por isso que ganhou só uma carinha. Facilidade em casos que são muito destruídos. Resina direta é difícil de fazer, né? Em casos muito destruídos, você recompor um dente inteirão, complicado. Agora, as semidiretas é mais fácil. Ah, mas esses dois aqui são mais fáceis. Talvez eles possam ser considerados mais fáceis sim. Por quê? Porque você vai mandar uma parte do seu trabalho, não é você quem faz, é uma outra pessoa, certo? Mas eu quero que você aprenda a mudar esse jogo para tornar isso aqui, ó, com uma carinha a mais. Esse é o esquema. Resistência. Veja, menor resistência direta e o cerômero. Você vai entender comigo. Se você ainda não entendeu, volte lá na aula 2, que eu já te mostrei isso. Hoje você vai entender o processo técnico. Eu vou te mostrar lá no final da aula uma das possibilidades na prática, né? Nós vamos fazer na prática de como fazer o processo o processo técnico, né, de pós-polimerização, o que amplia 30, 40, 100% da resistência das resinas. Então é por isso que aqui é super resistente. Na hora que eu comparo com cerâmicas, lógico que depende da cerâmica, mas em média a gente tem resultados equiparáveis, só do material. É importante você entender que não basta o material. Se você pega uma placa e coloca em cima do chão e pisa em cima dela, ela quebra, né? Uma cerâmica, por exemplo, frágil pra caramba, pisou, quebrou. Mas se você cimenta certo, pode passar um caminhão em cima que ela não quebra. Então são esses raciocínios importantes a serem feitos, tá bom? Então, olha só. O desgaste dental pode ser evitado. A escolha do material pode ser melhor. E não importa se você já é mais, vamos dizer o seguinte, mais experiente na odontologia. Não importa, você vai conseguir a semelhança do que você eventualmente é mais jovem também. Então olha aqui que legal, esse caso aqui do Dr. Idazzi, com 65 anos, né, ainda trabalhando na odontologia, bacana. Olha a peça maravilhosa que ele fez nesse caso clínico. Então, escolha de material certo. Então, vamos ver aqui na prática como a gente vai fazer esses procedimentos. Vem cá então. Lembra que a gente já chegou até essa etapa aqui, ó, dentro do nosso processo técnico, né? E agora nós vamos dar a sequência aqui, ó. O que nós fizemos então? Já fizemos o preenchimento, já fizemos fibra, já fizemos tudo para dar aquela nossa base. E agora, ó, o que você vai realizar de procedimento técnico? Imagina que seu paciente está lá na sua cadeira, você vai pegar uma resina provisória, por exemplo, um Bioplique, e você aplica como se fosse fazer um provisório. Essa é uma das possibilidades, hein, gente? Tem várias outras estratégias que você poderia utilizar, mas eu estou te mostrando uma. Lembra que eu te falei no início da aula? A semelhança do que nós fizemos nesse outro caso clínico aqui, aquele caso do senhor que caiu e quebrou, né? Então eu estou pegando uma resina para construir uma anatomia. Aí você pega um guia de anatomia do método RDD, constrói ali uma anatomia simples, básica, não precisa ficar uma coisa altamente complexa. Beleza, fiz essa minha pré-anatomia, polimerizei, ó. Ah, precisei adicionar mais um pouquinho. Faz aquilo ali, pode ser na boca do seu paciente essa etapa, tá? Então aqui eu estou simulando como se fosse na boca do paciente. Fiz aquilo ali, ó, bacana, passei um gel hidrossolúvel e aí agora o que eu vou aplicar? Ó, Vestige, que é um silicone transparente, olha lá. Esse silicone transparente, ó, eu estou aplicando de forma que ele fique ali lisinho para ele copiar aquela anatomia que eu fiz ali. Então, ó, fiz essa etapa, espero o tempo certinho, ó. Aí depois que deu o tempo certo, vejam lá, aí eu vou remover este silicone, ó. Removi o silicone transparente, vou remover aquele provisório. Beleza. Aí agora nós vamos para o segundo momento. Ó. O segundo momento já é esse aqui. Ó. O que é? Eu peguei aquele silicone que copiou a anatomia, tá? Que eu quero executar na minha peça. E agora eu vou pegar a minha resina, que foi a minha resina escolhida. Lembra a aula 2, eu passei a lista das resinas, você pode fazer uso. Vou aplicar a minha resina, aqui se você tiver um aparelho de termoativação, fantástico, né? Então, ó, apliquei a minha resina. No modelinho eu gosto de aplicar um pouquinho de flow, tá? Para facilitar a adaptação. Ó. Apliquei, fotoativei, apliquei mais um pouco de resina, vou pegar aquele meu molde, quer ver? Ó, você está vendo que eu vou encaixando ali o modelo direitinho. Ó, peguei o meu molde que já estava carregado com resina, joguei ele ali por cima e vou fotoativar.
Então, o que eu fiz no paciente? Eu criei a minha pré-anatomia, moldei e agora eu vou fazer. Ah, eu posso fazer de outro jeito? Pode, tem vários jeitos de fazer. Estou te mostrando uma possibilidade, ó. Aqui estou polimerizando pra caramba, de um lado, do outro, né? Polimerizei bastante, ó. Removi, polimerizei bastante. Agora, ó, se você removeu e percebeu, eu ainda quero dar mais uma melhoria na minha anatomia, não ficou do jeito que eu queria, você pode fazer essa continuidade do processo agora, ó. Então, ó, estou continuando, melhorando a minha anatomia direitinho. Na hora que eu finalizo, vejam só, aí eu vou ter a minha peça, ó, show de bola, prontinha. Maravilha. Conseguimos remover a peça. Para eu agora dar o meu acabamento. Agora vamos continuar, tá certo? lá nossa então aula. agora terminamos a peça. Vamos voltar lá para a parte teórica para você continuar entendendo o seu processo. Então, e aí depois eu vou voltar com você para te mostrar como que se faz a parte da pós-polimerização. Então vamos aqui. Deixa eu projetar aqui de novo para nós. Deixa eu ver o slide, tá tudo ok, beleza, bacana. Então vamos lá. Você pode então entender que para qualquer plano ser colocado em prática é fundamental que a gente possa eliminar, quebrar, destruir os obstáculos que impedem ele de acontecer. Às vezes são crenças, são raciocínios diferentes, são coisas que você estava acostumado a fazer. E esse raciocínio eu te mostrei num caso e a gente replicou isso, né, no manequim ali, para eu poder executar igual eu fiz no caso e você ver direitinho. Agora, isso é um caso e nem sempre isso se repete, a gente tá careca de saber, né? Cada caso é um caso. Todo esse conhecimento que eu passo para você, para te ajudar a aplicar o plano que a gente já criou até aqui, é super importante, né, aqui nessa etapa toda desse curso gratuito que eu disponibilizei para você. O que mais que você pode fazer na sequência aí, para você continuar? Qual o caminho que você pode e deve seguir? A jornada para uma pessoa se tornar expert em RDD, ela envolve alguns passos importantes. A gente já construiu muito desses passos. Talvez você começou a me acompanhar nos mini conteúdos, né, nas redes sociais. Agora você já está participando de um curso mais robusto, né? Então a gente tem outros passos a mais. Eu não sei se você se lembra, mas existe um grande coach no mundo que já trouxe alguns passos para a gente atingir o sucesso e eu quero trazer essa informação aqui para você. A primeira coisa é você elevar os seus padrões. São 3 passos importantes para você melhorar o seu desempenho em qualquer aspecto na sua vida. Lembra do nosso PDA? Tem uma relação íntima com isso aqui, ó. Então você precisa elevar os seus padrões. Como que eu elevo os meus padrões se eu nem sei o que tem de diferente, as coisas que eu poderia fazer? Por isso que você está participando disso aqui, para você enxergar isso. Então, na medida que eu enxergo que é possível reabilitar dente destruído em uma sessão, sem fraturar, sem soltar, rápido, o seu jogo começa a mudar. Quando uma coisa muda, tudo muda. Depois disso, você tem o segundo passo, que é quebrar as suas convicções, os seus dogmas, as suas crenças, as certezas que atrapalham o seu progresso. Você está iniciando isso aqui, e isso se consolida dentro do método RDD. Para você quebrar paradigmas, mudar conceitos e criar segurança, a gente precisa de conhecimento. Segurança, o alicerce da segurança se chama conhecimento. Eu quero que você perceba que nós estamos fazendo isso aqui dentro da sua caminhada. Trazendo tijolinho por tijolinho para te construir mais segurança. E o terceiro passo, Rodrigo? O terceiro passo é você ter estratégias para atingir esse seu objetivo. Lembra que o objetivo final é o resultado, mas o processo é o que te faz crescer. Então, dentro disso, o Tony Robbins diz que a melhor estratégia é você modelar quem já tem resultados. Eu te mostrei uma série de alunos já com resultados. E o que eles fizeram? Eles trabalharam os conceitos do método RDD para atingir esse tipo de resultado. Para você se tornar uma pessoa magra, esbelta, bonita, você precisa ter o comportamento de quem já fez aquilo. Senão a gente nunca vai chegar naquilo lá. Comendo o que eu como, fazendo pouca prática de exercício, eu nunca vou chegar. Então eu preciso modelar esses comportamentos. Lembra? Modelar os processos. Então é assim que você faz. E para fazer isso, você só pode fazer estando em locais que te estimulem, que mudem a sua mente, que te impulsionem. Existe uma frase que diz o seguinte: o carvão fora da fogueira ele apaga. E apaga mesmo. Nós estamos construindo os seus passos. Nós estamos construindo a oportunidade para que você chegue dentro do método RDD. E o que eu não quero que aconteça é que você viva sem essas oportunidades. Que você aborte a sua evolução a partir de agora. As inscrições para o método RDD, elas estão fechadas agora, mas elas abrem na próxima segunda-feira. E na próxima segunda-feira é o momento de você traçar a sua decisão, porque você já percebeu. Você agora precisa decidir e agir. Não adianta ficar no meio do processo.
porque a sua sequência ela vai ser impactada. E aí você não atinge o resultado. Só que para atingir esse resultado eu preciso continuar o meu processo de evolução. E tem mais coisas que podem acontecer, como o RDD VIP, a sua presença aqui comigo. Eu vou te falar isso mais para frente. O RDD VIP tem um custo de 5 mil, mas você vai poder estar aqui comigo gratuitamente. Gratuitamente. Para a gente fazer uma RDD. Para eu te dar um abraço e falar, seja muito bem-vindo, meu RDD. A gente confunde, né, esses nomes. RDD é tudo que você faz dentro dessa belíssima comunidade. Então vem comigo aqui para você entender o seguinte. Quando eu olho esse caso aqui, ó, eu vejo o curso quase que inteiro aqui. Porque eu sei que aqui precisou ter uma avaliação dessa estrutura para decidir o que remover e o que não remover, como executar o processo adesivo de forma correta, para que depois pudesse ter uma adesão plena, saindo daqui para cá, reforço dessas estruturas e a confecção de uma peça na mesma sessão, para o paciente já ir embora com tudo pronto, definitivo e perfeito. Beleza, mas isso talvez seja algo que eu olhe e falo assim, meu Deus do céu, pode ser muito complexo. Ou talvez você olhe e fale assim, não acho que isso aqui é tão complexo. Então, são ajustes que têm que ser feitos a depender do estágio em que você está e daquilo que você precisa. Beleza, Rodrigo, estou entendendo aí essa sequência sua. Mas, eu quero que a partir de agora você não exija de você um resultado que talvez você ainda não tenha todos os recursos para ter. Seja de cor, do que quer que exista em termos dos resultados clínicos que eu te mostrei, de prevenção de fratura, de indicação, das técnicas, dos materiais, de saber escolher, de fazer mais rápido. Não exija de você aquilo que você ainda não tem elementos, porque às vezes a pessoa fica igualzinho essa imagem aí, ó. Se martirizando, eu não consigo, a peça solta, isso fratura, ou não, eu não tenho soltura, mas o meu demora demais, e fica se martirizando. Você precisa entender que o erro, o problema só acontece com quem faz. Mas a grande questão é que a gente tem um comportamento de ser imediatista, de olhar a grama do vizinho e acha que ela é muito mais verde do que a nossa. Não é? Quantas vezes eu olhava isso de outros profissionais e falava, ele consegue, só eu que não dou conta. Só eu que não consigo. Uma demora nos seus resultados esconde alguma trava nas suas relações. É por isso que estar dentro de um ambiente como o RDD muda as relações e faz você avançar. E faz você deixar de ficar olhando o resultado do outro, mas focar no seu, gastar energia no seu. Então nunca perca o seu sonho. Alimente, planeje o seu sonho. Sonhe como criança, mas execute como adulto. Por quê? Porque você vai começar dentro do método RDD a partir de segunda-feira, mas talvez você faça, por exemplo, como a doutora Cássia, com um mês de RDD, olha só, ela usou 2 sessões, mas ela não sabia fazer elevação de imagem e fez. Quando uma coisa muda, tudo muda. Ela aprendeu a fazer uma base, ela fez uma coroa de resina em 2 sessões de 2 horas e meia. Então ela gastou muito mais tempo do que a mesma doutora 2 meses depois, com 3 meses de curso, ela fez fino, elevação de imagem, base e uma semidireta em 3 horas e meia. Então ela já passou de 2 sessões para uma, de 5 horas para 3 e meia. Dentro da evolução dela, ela vai evoluir muito mais, para chegar em pontos aonde talvez ela pensava, nossa, esse é o meu sonho, o que eu preciso fazer para atingir esse sonho? Isso. Esse é o método. Lembra, o método é o que faz você evoluir ao invés de fazer igual um inteligente, que vai tchá. E aí você vai chegar num ponto como o Dr. Sirlan, que eu já mostrei várias vezes para você. E por que eu estou colocando isso aqui? Porque se você observa hoje aqui, ó, olha só, deixa eu mudar isso aqui. Ó, olha a qualidade do polimento, anatomia e interface que ele faz. Eu peguei as 3 últimas que ele mandou no meu WhatsApp. E olha lá, pelo menos as RDDs de hoje você pode elogiar, para eu não ficar no 0 a 0. Por quê? Porque ele está agora aprendendo a fazer um processo técnico diferente de dentes anteriores. Só que está muito ruim. Então, ele já dominou isso e hoje, em 2024, ele fez mais de 300 peças dessas. Então, ele já está muito melhor. Conhecimento, prática e repetição. Esse é o segredo da habilidade. A partir do momento que ele consegue fazer isso muito bem, e isso ele não consegue, é uma questão de quê? Fé, foco e energia. Então ele já fez isso aqui, tirou, falei, ficou ruim, tirou, fez de novo, tirou, fez de novo, e vai fazer 200 vezes, até ficar excepcional. Esse é o processo.
mas que te permite, quando você domina, ter excelência. Imagina a rentabilidade que traz isso para a clínica do Cirlão hoje em dia, né? Então, será que isso vai funcionar para você? Será que vai? Vai funcionar. Não importa a sua especialidade. Por que eu sei? Porque dentro do método RDD tem pediatra, tem ortodontista, tem clínico geral, tem endo, tem protesista, todas as áreas. Então, funciona se você tem especialidade, se você não tem nenhuma, porque o método RDD foi criado, foi construído no campo de batalha clínica, ali ó, no consultório, fazendo aquilo que você faz no dia a dia, aplicando estudos, desenvolvendo materiais, desenvolvendo clinicamente estudos para poder melhorar o desempenho daquilo que a gente sabe de material e técnica. Então, o melhor do meu currículo não são os acertos que eu cometi, que eu fiz, mas são os erros que eu cometi. Porque eles me possibilitaram desenvolver melhor aquilo que você vai pegar, pronto, e aplicar e ter o resultado que você merece. Eu tenho a comunidade, e a comunidade se autoajuda, e você terá essa comunidade, porque você quer e entende, a partir de agora, a importância do ambiente. Esse é o maior valor que eu acredito que hoje a gente tem no RDD, porque tem várias pessoas de vários pontos e assim a gente se mantém atualizado. Você não precisa saber tudo, mas você precisa estar dentro de um grupo que sabe. E isso a gente tem dentro do RDD. O que é esse método? Claramente, é um programa online e a gente tem aulas práticas, a gente tem aulas teóricas, a gente tem mentorias ao vivo, plantões de dúvidas, discussões dos seus casos clínicos, suporte ao seu caso clínico, para você ter tudo o que você precisa para reabilitar um dente destruído em sessão única com segurança. Então, mais à frente, gente, eu vou fazer ainda o processo de pós-polimerização, tá? O final da nossa prática. Mas eu preciso que você entenda o que tem de importância dentro desse método. Porque o dentista está acostumado a trabalhar assim como eu já vivi. Né? Eu já trabalhei na época que eu comecei, logo depois do meu doutorado, eu fui trabalhar na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, passei num concurso e eu trabalhava aqui também. Ó. Pra que, Rodrigo, você trabalhava nessa clínica aí? Ó? Clínica Central, lá na Avenida São Paulo. Olha aqui, ó. Se você é de Londrina, você vai saber onde é isso. Acho que existe ainda, não sei. Tá? Mas eu trabalhava ali, por quê? Porque além do meu trabalho na universidade, eu ainda tinha minha esposa, que estava fazendo doutorado fora, e eu precisava fazer dinheiro. Então eu atendia muito para eu fazer dinheiro, para eu pagar as contas, até eu ficar sem dinheiro, e aí eu voltava de novo nesse ciclo vicioso. E isso é o que a maioria dos dentistas vivem. Até o momento em que eu tive insights para mudar esse raciocínio, para mudar o caminho e permitir com que eu tivesse mais tempo para fazer realmente o 80-20. 20 de esforço para 80 de resultado. E isso é a base do método RDD, que permite eu fazer a minha revolução do cabelo me espelhando em um cabeludinho, né? Integrante novo da família, que permite com que os nossos alunos tenham tempo de qualidade para observar o crescimento do filho, que permite que você faça os seus exercícios físicos. Eu não tenho tempo. Tempo é uma escolha. E aí você consegue ter mais tempo à medida que você tem mais resultado. Mas para isso você precisa focar no processo. Fé e energia, foco e energia. Então é importante porque quando você tem uma comunidade, você tem um problema que só vai surgir quando você estiver aplicando. Se você não aplica as técnicas, as estratégias, nunca vai surgir um problema. Nunca. Vai estar tudo ok. Mas quando você tem um problema, a solução existe quando você está junto de pessoas que pensam igual a você. Se você quer prosperar, não adianta você estar no meio de pessoas que não são prósperas. Nunca vai ter resultado. Então a gente trabalha junto com gente que pensa igual e trazemos resultados então. Eu preciso estar seguro de que eu escolhi o melhor para o paciente. Seja numa situação de dente anterior, reforço com fibra, ou posterior, e aí que Deus permita que a gente continue assim. Mas Deus só vai permitir se você fizer a sua parte. A sua parte. Então a gente tem que vender mais barato para eu vender mais. Esse é um mecanismo de supermercado, gente. Você tem duas estratégias. Ou você se torna melhor para você se diferenciar. E olha o tanto que essa é uma diferenciação do expert em RDD. Paciente, você não precisa vir aqui 2, 3 sessões. Eu vou te resolver em uma única. Numa única sessão, está resolvido. Então, quando você está começando e enfrenta uma dificuldade na sua clínica, a tendência é você cobrar mais barato para você fazer aquilo render mais, né? Para ter mais pacientes. Beleza, não tem nada de errado. Só que com isso, você não está atuando como um dentista especialista, um expert em RDD. Você está atuando como uma Casas Bahia, um varejista. Né? Então, para você ter algum lucro, você tem que fazer muito. É quem atende, por exemplo, por plano de saúde. Tem que fazer demais.
Imagina você atender bem menos do que isso e ter uma rentabilidade muito maior. A margem de lucro pode aumentar muito, mas você precisa se diferenciar, porque o que pouca gente faz é onde você ganha pela qualidade, pela segurança, pelo encantamento no seu paciente. Esse é o que te traz o método RDD. Então, quando você tem a possibilidade de economia e agilidade, isso te traz lucro. Sem gasto de laboratório, né, sem materiais excedentes, aí, o resultado é que você vai entregar tudo em uma única sessão. Sabe o que é o custo médio de uma RDD no seu consultório? Ela vai variar ali de 300, 298, 270 até uma margem de 380. Por que eu sei disso? Porque eu criei para os meus alunos uma tabela financeira, né, na nossa clínica e disponibilizei aos nossos alunos para que eles pudessem entender da formação de preço deles, né? Então, nesse valor que eu te falei, está incluso imposto, margem de contribuição, tudo. Então, calcula comigo, se você vende uma peça a R$800, certo? Vou colocar esse valor aqui. E você ganha 400 de lucro, então é só a gente criar um diferencial para que você não compita, você não vai competir agora pelo preço. Você entrega um negócio ótimo, durável, de alta qualidade. Se você fizer 10 elementos no mês, isso já te rendeu 4.000. Se você cobrar 800 e gastar 400. Eu arredondei para ser mais fácil, né? Agora, vamos supor que você manda para o laboratório. Desses R$4.000, você gastaria pelo menos 3.000. Então, no ano, quando você faz o raciocínio do método RDD, isso vai significar pelo menos um cenário de 48.000 de lucro frente a 36.000 de gasto que você teria. Então faz muito sentido, né? A gente pensar na economia, na agilidade, trazendo lucro, trazendo todos esses benefícios que o método RDD vão oportunizar para você. E muito mais do que isso, você evita desperdício de material, né? Quantos materiais a gente desperdiça? Né? Eu estou te mostrando uma etapa, né? O molde final aqui, o modelo final, né? Ah, mas eu vou moldar com um determinado material, vazar com silicone. Você precisa entender o quanto isso é mais barato para que você não faça o processo técnico errado usando o melhor material. Mas olha aqui está ok, aqui está triste. Então, não é o material que soluciona para você. Não é o material. É você entender como usar aquele material para ter o benefício que você pretende ter. O que você, como expert em RDD, resolve, soluciona? Você usa o material certo da forma certa e não compra uma pancada, uma dental no seu consultório. Você entende como resolver os seus casos em uma única sessão e como ter super resistência, usando o material certo no lugar correto. Você consegue, a partir da sua expertise em RDD, avaliar melhor o remanescente, economizar desgaste, evitar desgaste desnecessário para tirar, né, estrutura dental. Certo? Sabe avaliar aquilo que resta, seja dentro do canal ou fora do canal. Sabe precificar, vender e conquistar o seu cliente. Porque eu tenho certeza que um cliente que chega em você, que você faz e resolve em uma única sessão e aquele dente está lá estável, você aprende como fazer isso de forma longeva, ele vai indicar outros. Essa é a melhor chance de indicação que você tem. Só que você precisa saber precificar. Por isso nós temos essa tabela de precificação que vai ser construída em conjunto com você, no seu caso, e aí você consegue ter noção exata do que você precisa fazer. Você precisa também entender de como avaliar, o que avaliar e restabelecer a oclusão. E o expert em RDD aprende isso. Você precisa e aprende também evitar os problemas e saber o que escolher para você não ficar nesse negócio. Ah, eu uso só fibra, eu uso só pino, quanto que eu uso, quando eu associo, e evitar as falhas catastróficas que geram, né, perdas incalculáveis para você e para o seu paciente. O expert em RDD tem protocolos, um monte, tem ferramentas para que ele não perca tempo e não tenha que morrer de trabalhar para ter resultado. Nossa, eu não estou tendo resultado, entra naquele círculo lá da rodinha, né, e vai trabalhar exaustivamente. Não é necessário. Você vai atingir isso imediatamente? Não. Mas você vai atingir com a nossa caminhada em conjunto. Por isso que andar em conjunto faz você trazer o resultado. Você sabe como diagnosticar a causa e propor um tratamento que seja seguro. O que tem de aulas no módulo, digamos, no modo tradicional, daquilo que você precisa realmente aprender? Como você aprende online, como você elimina os erros, quais são eles, como elimina, e aí você vem um módulo de adesão, de fibras, pinos e semidiretas. Todas essas aulas são gravadas e estão atualizadas, disponíveis dentro da plataforma para você durante um ano de acesso, com casos clínicos demonstrativos. Olha só, aí a filmagem de um processo de instalação de um pino, né? Um passo a passo completo dos vários tipos de cimentação, que eu vou, filmo, comento, ensino, tudo. Nós temos também, além desses vídeos técnicos em pacientes, vídeos técnicos em modelos em manequins, nós temos também o envio para o seu consultório de modelos
pinos, fibras para você treinar junto comigo. Então nós temos um hands-on ao vivo. Esse hands-on ao vivo é um bônus para você aplicar e treinar junto comigo. Se você entrar lá agora, tem um monte já gravado, mas você não precisa fazer de acordo com os gravados, você vai fazer ao vivo junto comigo. E você recebe uma apostila e todos esses passo a passo direitinho para você fazer junto comigo, esses manequins, pinos e fibras para você executar, né? Então, você tem também acesso ao plantão de dúvidas. De 15 em 15 dias, nós temos o plantão de dúvidas para quê? Lembra do ambiente, lembra do estímulo, lembra do reforço, lembra do foco e energia? Tá aqui, ó. Os plantões de dúvida fazem injeção de energia em você. Você vai, não tem dúvida nenhuma, participa para você ver se não vai surgir alguma. Vendo o caso clínico do colega, vendo o seu caso clínico ser discutido. Tá? Mas eu não consegui participar daquele plantão. Você pode colocar o seu caso lá na nossa comunidade, para que a gente discuta instantaneamente. E aí, professor, tenho dúvida disso, olha lá, essa paciente aqui, eu faço uma coroa total, uma 4.500, como que faz? Coloca aqui, já tem os comentários ali embaixo, a gente vai responder, e várias outras situações clínicas, né? Para você saber como agir. Certo? Então a comunidade serve para isso. Coloco artigos, um monte de coisa legal dentro da comunidade. Nós trazemos outros professores, né, para ajudar a completar temáticas que são de áreas conexas. E como ferramentas, lembra que eu falei para você que os mapas são as ferramentas, né? Nós temos guias para você saber escolher a resina, para você saber escolher pinos, para você saber indicar. Então perceba que todos esses guias, esses mapas são baseados nas nossas metas, só que as metas são resultados. Metas é o resultado, eu preciso do processo. O processo está embutido em cada uma dessas metas, com ferramentas, né? Pô, Rodrigo, beleza, eu vou então pegar essa ferramenta para mim. Sim, você vai ter essa ferramenta para você ir preenchendo e saber, a minha chance de usar pino nesse caso clínico é alta, o meu treinamento é baixo, preciso melhorar. Então, essas são várias das ferramentas que estão lá. Guias clínicos, de passo a passo, protocolos, tudo para você pegar e usar imediatamente. Olha aqui, um aluno fazendo a escolha de um pino antes do paciente chegar. Então, na hora que seu paciente chegar, você já vai ter o pino já escolhido certinho, já tratado, pronto. É por isso que os alunos do RDD fazem pinos em 15, 20 minutos, né? Ao invés de perder tempo. Tempo é dinheiro, né? Então agora você precisa fazer rápido, mas com qualidade. E aí a gente tem todo um material em PDF para pinos, para as outras situações todas, para você fazer e ter aonde consultar, né? Se a gente for pegar todos esses bônus todos aqui, ó, que eu já falei para você que você tem um curso de oclusão, né? Dentro do RDD. Você tem hands-on triplo, já lá gravado, né? E você vai fazer comigo, né? Um hands-on de reembasamento de pino, cimentação e fibra de reforço. Eu quero contratar só esse hands-on aqui, você iria pagar 1.200. Eu quero só o curso de oclusão, disponível lá na plataforma do Rodrigo, 1.000. Então tem vários outros, ó. Tudo isso que eu mostrei para vocês. Tem ainda um curso de diretas versus indiretas, para saber quando fazer uma ou outra, o e-book, guia de resinas, guia de pinos, algoritmo, pasta com artigos, mais de 80 lives gravadas. Aí você pega isso aqui tudo, você somar dá mais de 4.000. Certo? Só desses bônus, não estou nem falando do curso, só dos bônus. Mas tem mais bônus? Tem mais bônus. Já pensou você passar um dia comigo aqui na 5W, executando um caso no modo RDD VIP? É isso o que esses dois doutores tiveram e vários outros tiveram a oportunidade de estar aqui comigo, da gente atender, da gente fazer um caso clínico juntos, né, de eu explicar todas as dúvidas e a gente fazer isso aqui dentro da estrutura da 5W, com tudo pago. Pô, Rodrigo, nossa, que bacana. Você vai saber no finalzinho como você pode fazer isso, tá bom? O que eu quero que você saiba comigo é o seguinte. Na próxima segunda-feira, nós vamos abrir as vagas para a próxima turma do Método RDD. E a próxima turma do RDD tem esses benefícios que vocês estão vendo aí no slide. A primeira pessoa a ser inscrita, ela vai ganhar a RDD Box e o RDD Day, que é esse dia comigo aqui, com tudo pago, inclusive o curso. Né? Rodrigo, mas eu quero comprar esse curso. Se você ficar em primeiro, você leva ele de graça. Não fiquei em primeiro. Eu acho que vale a pena? Vale muito. Porque a gente passa um dia inteiro fazendo muito, estudando muito e praticando muito. Você também vai atender aqui. Não é só o Rodrigo, não. Então você ganha um RDD Box. É uma caixa recheada com pino, cimento resinoso, resina, adesivo, material de moldagem, um monte de material para você levar e ter materiais para você trabalhar. Quem fizer a inscrição até o 10º, então esse aqui é o primeiro inscrito, segunda-feira, 19 horas. Até o 10º lugar, ganha a apostila autografada do Método RDD. Criamos uma apostila nova, maravilhosa, capa dura. Você vai ganhar essa apostila, até o 10º lugar. Até o 30º lugar, ganha o curso de preparos para indiretas.
Então, às vezes você vai fazer uma faceta, vai fazer uma tabletop, um inlay, coroa, tudo isso. Aí você ganha o curso de preparos. Dentro do RDD nós temos os preparos que são direcionados para semidiretas. E aqui você tem para tudo. Para as indiretas que eventualmente você decidir fazer, né? Então tá aí. Você vai mudar para semidiretas, eu tenho certeza. Mas o curso de preparos está todo aqui para você, quem entrar até o 30º. Então você não precisa mais de curso nenhum de preparo. Todo mundo que se inscrever na segunda-feira ganha 1 ano de RDD Flix. O RDD Flix é o seguinte, dúvidas clínicas que eu venho, gravo uma aula, vou gravar mais aulas esta semana para colocar lá. Se você tem dúvidas clínicas, você tem o RDD Flix para poder te ajudar e você tem 1 ano de acesso a ele de forma gratuita. O curso de marketing e planilha de formação de preços. Quem comprar o curso até 24 horas depois da abertura vai levar. Então tudo isso aqui são os bônus para quem entrar. Só que se você estiver de forma super comprometida com o seu futuro, eu vou te trazer mais um lance que vai explodir a sua cabeça. Você vai entender isso. Olha só. Esse é o curso de preparos com um e-book já incluso. Isso é o RDD Flix, como eu falei para você, ó. Então, tem estratégias clínicas. Eu tenho dúvida, como eu uso a matriz de Kolbe para elevação de margem gengival? Então as pessoas me perguntaram, pô, esse é um conteúdo legal. Não está dentro do curso, vou gravar uma aula ensinando sobre isso. Gravo a aula, mostro como fazer, tudo ali incluído. Então, veja, se você for fazer a sua aquisição do método RDD, é preciso que você saiba de alguns parâmetros de valores para você se basear. Se eu pegar um curso semelhante ao RDD, né, e for colocar aqui de forma presencial, por exemplo, é um curso que você vai ter um investimento de R$ 6.800. 4 dias de curso, por exemplo, né, curso parado. Então, com todo o conteúdo de tudo, né, seria um gasto próximo a isso aqui. Que a gente tem que contar o seu consultório parado, transporte, alimentação, essa coisa toda, né? Se eu for contar aqueles bônus todos que eu falei para vocês, mais tudo isso que eu já acabei de relatar, de todos os outros bônus adicionais, né? Eu tenho aqui uma somatória, como eu falei para você, mais de 4 mil. Então isso soma R$ 5.700. Se eu colocar também os hands-on que são entregues na sua casa, os plantões de dúvida, tudo isso, a gente chega aqui numa base de 13.600. A gente não vai te cobrar os 13.600. Eu quero que você reflita comigo, porque essa é a conta que a gente vê sempre fazendo, né? Custaria isso, mas eu não vou te cobrar isso, tá? Eu não vou te cobrar nem a metade, tá? Eu já vou te falar o valor que vai custar para você, tá? Mas é importante você fazer a sua diferenciação de valor com o preço, porque preço é uma coisa, valor é outra. Quanto que vale o seu sossego, a sua paz de espírito, a segurança que você entregou o melhor tratamento possível, né, num preço justo, que não vai ocorrer fraturas, não vai ocorrer soltura? Quanto vale o reconhecimento pelo trabalho que você realizou em nível de excelência por um expert em RDD? Então, a próxima turma do RDD não vai custar nada próximo a isso que você viu. Você vai ter a oportunidade de fazer um investimento que em uma, no máximo 2 RDDs que você fizer, o seu curso está quitado e, em média, os nossos alunos têm uma perspectiva de rentabilidade no curso que quita o valor investido em 2 a 3 meses, no máximo 4. Essa é a perspectiva que eu quero trazer para você. 12, então, de R$ 147,90, ou se você quiser à vista, um 397, tá bom? Eu acompanho meus alunos de perto e eu sei que, em média, eles têm resultado. E é esse resultado que eu quero trazer para você daqui em diante. Por isso, perceba, o RDD ele tem uma garantia incondicional. Você pode entrar dentro do curso, faz ali 7 dias de aula, não gostei, eu quero o estorno do meu dinheiro sem o menor problema, ninguém vai questionar nada. Só que eu quero que isso não aconteça contigo, porque a gente tem o ambiente certo para trazer o resultado que você merece. Essa aqui é a tendência das pessoas que participaram ou se inscreveram. Muita gente se inscreve, menos gente vem, menos gente está na aula 2, menos gente está aqui na 3. Então isso é uma seleção natural de pessoas que vão progredir. Se você está comprometido com seus resultados, eu diria que você está super interessado ou super interessado. E é para você que o pessoal da minha equipe vai disponibilizar aí agora um link para você entrar no grupo dos super interessados. Por quê? Porque possivelmente vamos ter muita gente querendo entrar no curso e aí todos aqueles benefícios que você viu no slide que eu te mostrei dos primeiros lugares, eles se extinguem rapidamente. Então o grupo dos super interessados serve para que você receba o link de inscrição meia hora antes do que todo mundo. Se o curso abre às 19 horas as vagas na segunda-feira, você vai receber às 18h30 o link para você concorrer, por exemplo, a estar aqui comigo. Né? Só isso daí já vai te dar um ganho tremendo. Mas todas as pessoas que entram primeiro têm aqueles benefícios todos que eu te mostrei. Então esse é um ponto importantíssimo para você. Tá?
Não é para receber PDF, não é para nada, é para você que entendeu a importância da sua percepção, da sua decisão e da ação daqui em diante, estando dentro de um grupo que vai trazer um benefício. Para a gente finalizar, eu quero te mostrar isso daqui. Imagina que essa paciente é aquela paciente sua que veio desejosa de fazer um trabalho lindo, maravilhoso, mas você eventualmente não conseguiu ter um resultado interessante em um daqueles elementos. Não é o mesmo caso, é só para você raciocinar, não é? Então ela é a mãe da noiva que fraturou o central. Se fraturou um central, eu sei que a fratura, né, talvez ocorreu por um pino que você não colocou, por exemplo, mas eu quero te dizer o seguinte: os insucessos, eles vão ocorrer. Mas nesse momento eu tenho 2 desejos para você: que as suas falhas nunca ocorram porque você não sabia, porque você não tinha a quem pedir ajuda, ou porque você decidiu culpar material, paciente, etc. E o meu segundo desejo é que os seus insucessos sejam fruto do seu esforço em fazer melhor. E para isso, você tem grandes metas que fazem com que você sonhe como criança, mas que você execute como adulto. Metas de excelência para odonto com o RDD. Insucesso pode acontecer, mas você detectados e saber como agir, ter um grupo que te ajuda, esse é um grande diferencial. Quantos sonhos a gente não interrompe dentro da nossa vida, no meio do caminho? Com o método RDD eu quero te ajudar a realizar mais sonhos, sem interrupções. Seus sonhos de prosperidade profissional? Sim, mas seus sonhos também de realização pessoal, de um trabalho que te deixa orgulhoso, que te faz olhar e falar: caramba, fui eu que fiz isso, olha que legal. Não é? Aquele que te enche o seu íntimo, o seu coração de alegria. E tudo isso aqui, na verdade, se você prestar atenção, não é sobre o método, é sobre quem está junto com você. É sobre as pessoas que você tem carinho. É sobre por quem você faz aquilo que você faz. É até sobre coisas materiais, sim, mas é sobre a satisfação que é imaterial, sobre a realização que você não contabiliza, mas você sente, que alimenta o seu existir, o seu sucesso, prosperidade, vitória pessoal. Isso é o método RDD. Vou te mostrar aqui o final da nossa pós-polimerização. Venham aqui comigo, ó. Você vai enxergar que é algo simples. Aqui nesse caso nós estamos utilizando um forno de aquecimento convencional. Então aqui nós vamos colocar uma peça, acioná-la no protocolo. Neste caso aqui foram 150 graus por 10 minutos. Depois disso a sua peça está pós-polimerizada. E essa pós-polimerização fez você ganhar cerca de 30, no mínimo, por cento de resistência. Nós temos uma próxima aula ainda. Nossa próxima aula vai acontecer no próximo domingo. A equipe vai mandar um quiz para vocês, tá? Um link de um quiz para você poder ganhar uma vaga do método RDD na segunda-feira. Ganhar uma vaga. Preencha esse quiz, responda, você tem que acertar 7 ou mais questões das 10 que estão ali presentes. E se você fizer isso, você concorre na aula ao vivo no próximo domingo, concorre a ser sorteado a ganhar uma dessas vagas, tá bom? Então, 2 recados então importantes: participe do quiz e entre no grupo dos super interessados para que você receba o link de inscrição meia hora antes de todo mundo. Só que domingo a gente já está decidindo aqui o que fazer, vai ter algo a mais para você. Então, eu recomendo fortemente, nem que você não ganhe a vaga, participe da aula domingo que você vai ter uma revelação muito poderosa para você. Tá ok? Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima aula, no próximo domingo. E não fazia pinos em fibra de vidro. Não era pela falta de confiança nos pinos, era falta de confiança em mim. Passei a fazer pinos de fibra no consultório há pouco tempo. E quando eu conheci esse curso, eu me inscrevi, adorei, e ele superou muito as minhas expectativas. Não foi só isso que eu aprendi muito mais com o professor Rodrigo. Atenção com cada um de nós que fizemos o curso com ele. Durante muitos anos no passado, eu fiz isso com muita insegurança.
Hoje eu estou muito mais preparada. É um curso que ensina a gente a raciocinar e não simplesmente a decorar uma sequência clínica. Isso tudo se deu devido ao curso do professor Rodrigo Fonseca, onde participei fazendo aulas práticas, hands-on, onde ele nos mostrou artigos científicos, mostrando-nos os melhores resultados clínicos. E é isso que eu estava precisando, isso que eu precisava para o meu consultório. Hoje eu faço isso com muita tranquilidade, consigo ter muito mais lucro, rapidez, inclusive concluindo alguns casos na mesma sessão de cimentação de pino e restauração. Obrigada, professor Rodrigo, por essa oportunidade.